Oi pessoal, meu nome é Brenda, vocês já me conhecem e eu tô aqui pra trazer mais um vídeo. Dessa vez eu não tenho os recursos que eu tinha nos outros dois vídeos que eu tenho no canal, mas tenho força, como sempre. Brincadeiras à parte, eu vou trazer os conteúdos da prova final de EST 103 da UFV. Eu não vou abordar todos os conteúdos, eu acho que eu deixei de fora as questões de média, mediana, porque são questões mais simples e trouxe esses conteúdos aqui. Que é uma regressão linear, um exercício de probabilidade, um de normal, um de combinação linear, um de teste T para duas médias e um teste quadrado. Antes de começar isso daqui, eu vou falar algumas questões que a gente vai precisar ao longo dos exercícios. A primeira que eu vou tratar é sobre a normal, que a gente tem que saber que a normal, ela sempre vai ter o ponto mais alto, o mi, que é a média. E que essa normal, a soma dela toda é 1. E ela é simétrica. Então, significa dizer que desse lado vale 0,5 e esse lado também vale 0,5. Nós vamos usar isso o tempo todo. Por ela ser simétrica, lá na minha tabela, às vezes vai ter o lado negativo e o positivo. Na tabela só vai ter o positivo. Mas se daqui até aqui vale 0,25, vamos supor, daqui até aqui do outro lado também vai valer de 0,25, porque, como eu disse, é simétrico. Então, essa é a primeira informação geral que eu vou passar para vocês. A outra questão que pode cair sobre testes é os tipos de erro, que pode cair em alguma questão fechada. Nós temos dois tipos de erro, o tipo 1 e o erro tipo 2. Eu já vi umas 3 vezes em questão fechada, então vamos lá, é simples de gravar. O erro tipo 1 é quando rejeita o H0. E, na verdade, eu rejeitei o H0 achando que ele era falso e, na verdade, ele era verdadeiro. Então, aí eu estou cometendo o erro tipo 1. O erro tipo 2 é quando eu não rejeito o H0. Então, eu tô achando que ele é verdadeiro e, na verdade, ele é falso. Ah, mas como que eu vou gravar? Como que eu vou gravar? Eu vou gravar assim, o erro tipo 1 é quando eu rejeito. O rejeito é uma palavra, então, rejeito H0 é o tipo 1. Tipo 2 é o não rejeito, 2 palavras, tipo 2. Então, eu vou gravar. Ele pode perguntar ao final do exercício, a gente fez um exercício lá, vou mostrar aqui depois. E no final do exercício vai estar escrito qual o tipo de erro ou nas questões fechadas. Então, agora nós vamos para os exercícios em si. Então, vamos lá ao exercício em si. Esse primeiro aqui, ele é de regressão linear. Por que que eu sei disso? Tá escrito, mas a gente vai ler o exercício que eu vou também dar dicas, porque esse é o principal. É dificuldade que eu sei que as pessoas têm de interpretar qual exercício é qual. Outra coisa, às vezes não tá dando pra ver direito, mas eu vou escanear e vou deixar disponível o link pra baixar esse material aqui com a resolução. E sem a resolução também, pra vocês poderem fazer. Essa questão fala assim, um fitotecnista estudou por regressão linear simples o efeito da dose de nitrogênio sobre a massa das plantas de milho após 30 dias da germinação. Sementes de milho foram plantadas em uma amostra aleatória de N igual a 24 vasos que receberam 6 doses, que é o X, miligramas de N por vaso. E após 30 dias, avaliou-se a massa das plantas em cada vaso, que é o Y, em gramas. Os dados e algumas estatísticas são informados a seguir. Então, aí ele me deu uma tabela onde que eu tenho X e Y e falando. Quando o X é 0, o Y é 41, quando o X é 40, o Y é esse. Pediu pra gente responder as questões a seguir. Quando eu tenho esse tipo de exercício de regressão linear, eu já tenho que identificar qual é a minha variável X e qual que é a minha variável Y. A regressão, ela quer saber a relação de X e Y. Sempre o X é a variável dependente e Y é a variável dependente. Algumas pessoas já fizeram aula comigo e sabem porque eu faço para gravar. Eu sempre falo XX das mulheres na biologia, lindas e independentes, e XY os homens, que dependem da gente, né? Então, eu já sei então que X é o que vai influenciar em Y.
Então, eu tenho que x é a dose e y é a massa. E ele quer ver essa relação. A primeira questão falou, para a redução de 3 miligramas de nitrogênio por vaso, o que você espera que ocorrerá com a massa em gramas das plantas de milho após 30 dias? Essas fórmulas que foi eu que coloquei, né? Mas eu já sabia que a gente vai fazer a reta da regressão. Toda vez que ele estiver querendo saber de estimativas, esse tipo de coisa, a gente faz a reta da regressão, que é essa fórmula aqui, ó. Y é igual a beta 0 mais beta 1 vezes x. Para eu fazer a reta da regressão, eu preciso do valor de beta 0 e do valor de beta 1. Por isso que essas outras duas fórmulas já estão aqui. Então, eu vou fazer a reta da regressão e primeiro eu preciso do beta 0. A fórmula do beta 0 é igual a média de y menos o beta 1 vezes a média do x. Aí eu vou vir que o beta 0 é 348,25. Esses valores estão aqui, o professor já deu. Se ele não tiver dado, a gente tem que fazer pela calculadora, que é gravar todos esses dados aqui na calculadora. Vou mostrar pra vocês também como que faz no final. Eu vou fazer um vídeo separado sobre a calculadora. E aí, eu já vou colocando. Então, a média de y é 348,25, eu já coloco aqui. Menos o valor de beta 1, que eu vou ter que calcular. Beta 1 é o SPD de XY menos o SQD de X, que eu já tenho os valores aqui também. Eu não vou ficar concentrando em conta, por isso que eu já trouxe os valores já prontos. Porque isso daí, inclusive, gente, minhas contas podem até estar erradas. Eu não fiquei focando nisso. Eu quero focar na interpretação para poder auxiliar vocês. Então, deu que o beta 1 é 5,269. Aí eu venho aqui e acho o beta 0, que é 84,8. Antes de jogar os valores na reta, eu acho importante chamar atenção para a interpretação de beta 1. Beta 1 significa que a cada unidade de x estima-se que aumente, se o valor for positivo, ou diminua, se for negativo, o valor de beta 1 em y. Então, o que isso aqui significa para a gente? Significa que a cada miligrama estima-se que aumente, porque é positivo, 5,269 gramas na massa. Isso que significa. Então, se ele tivesse falado, interprete o coeficiente da regressão, a gente ia trazer essa interpretação que eu trouxe agora. Ah, mas como que eu vou gravar? Tá vendo que aqui é o beta 1 e eu falo de a cada uma unidade? Então, por isso que eu vou gravar. E como que eu vou gravar que é coeficiente da regressão? Tem vários coeficientes, então é muito importante gravar que o beta 1 é o coeficiente da regressão. Por ele estar na reta de regressão, eu vou saber que esse é o coeficiente da regressão. Eu gravei assim, mas esse objetivo vocês podem criar esqueminhas. Já o beta 0, que deu 84,8, é interpretado da seguinte forma. Quando o x é igual a 0, estima-se que y seja o valor de beta 0. Então, no nosso caso, quando a dosagem for 0, estima-se que a massa seja de 84,8. Nesse caso, eu posso interpretar, porque no meu intervalo eu tenho x igual a 0. Se não tivesse, ia ser uma extrapolação. Então, tem que ficar atento, porque às vezes pergunta, interprete a constante da regressão, que é o beta 0, e você vai interpretar, mas não tem o x igual a 0 no intervalo. Aí a gente acaba errando. Como que eu sei que é a interpretação do beta 0? Beta 0 quando x é igual a 0. Então, a gente tem que fazer associações. Tendo achado o beta 0 e o beta 1, eu já posso ir para a reta. Que a reta, ela vai me dar estimativas. Esse chapeuzinho aqui é estimativa. Então, eu tenho que essa reta aqui, 84,8 mais 5,269 vezes x. A partir disso aqui, eu vou achar vários resultados. Ele pode me fazer várias perguntas que não estão no meu intervalo, porque eu não consegui observar. Agora que eu tenho de 0 e depois pulo para 20. Se eu quiser saber uma dosagem de 18, só jogar no x da reta, que é o que ele faz na pergunta. Ele fala para uma redução de 3 miligramas. Essa palavrinha aqui de redução deu uma confusãozinha na minha cabeça, e aí porque não tá falando de reduzir 3 miligramas, não é menos 3 miligramas, é uma redução de, tipo uma solução. Pessoas da química não me julguem, mas tipo uma solução de nitrogênio. Então, eu vou colocar que é vezes 3, então vai ser 84,
E eu vou achar que a estimativa é de 100,607, que significa que espera-se que a massa seja de 100 gramas vezes 607. Então, essa já é a letra A. Se eu estiver falando rápido, gente, vocês pausam, voltam, pegam o material e acompanham, que eu falo rápido mesmo. Então, agora, na B, nós vamos fazer a B. A letra B, então, vai trazer a seguinte pergunta. Para que os vasos não recebam nitrogênio, qual é a média estimada em gramas das plantas de milho após 30 dias de plantio? Aí eu fiz a mesma coisa, peguei a regra de regressão e coloquei o zero, que aí deu o valor de 84,8. Mas eu fiquei na dúvida, porque aqui nós temos vários valores, né, de zero. Aí fiquei pensando, será que não tem que somar tudo e dividir? Mas aí eu concluí que não, na minha cabeça, porque aqui tá falando da média estimada. Toda vez que tiver essa palavrinha estimada, eu vou usar a reta. Então, igual eu falei, algumas coisas eu não lembro direito, eu não tenho certeza. Mas aí vocês podem conferir, por favor. Se depois, mas eu acredito que seja isso mesmo. Na letra C, ele dá um par de valores, que é o 40, quando o x é 40, o y é 348. Obtém a estimativa da massa média em gramas das plantas e o respectivo desvio da regressão. Essa fórmula eu também coloquei porque eu já sabia que ele pediu o desvio da regressão. Então, aí eu já coloquei. Mas é a mesma coisa. Peguei a reta, coloquei o x, que é 40, e achei que a estimativa média era 295,56. Esse 348 aqui já era o observado. Então, aí aqui eu coloquei o observado menos a estimativa, que deu 52,44, que é o desvio da regressão. Então, toda vez que fala de desvio da regressão, vocês têm que jogar na reta para achar o estimado e depois subtrair o observado. O observado sempre vai estar aqui, ó. Nesse caso, ele já deu aqui pra gente, então tá ok. Esse é clássico nas questões de regressão. Sempre pede uma coisa que tem a ver com a reta, pra interpretar alguma coisa. No outro exercício que sempre cai é o coeficiente de determinação, que é o Rzinho ao quadrado. Não tem como, gente, tem que gravar, são vários tipos de coeficiente, e aí tem que gravar qualquer qual. Aí tem a fórmula, eu coloquei essa fórmula aqui, e eu fui olhando o SQ da regressão, o que é, e fui colocando. Como eu disse, eu não vou focar na conta, mas deu 93,376. O que significa? Que é o que ele pediu, né? Interprete. Significa que 93,366% de Y são explicados por X, e os outros 6% são explicados por fatores não controlados na pesquisa. 93%, então, da massa é explicado pelo dose de nitrogênio que a pessoa, o fitotecnista, deu para a planta. Os outros % são explicados por outras coisas que a gente não controla, que pode ser o clima, pode ser a genética da planta, dentre outros fatores. Vamos lá para a questão, outro tipo de questão. Então, regressão foi isso aí. Essa outra questão aqui vai tratar sobre probabilidade. E aí eu vou falar com vocês. Fala assim, num acidente ocorrido à noite, estava envolvido um táxi em fuga. Sabe-se que na cidade em que ocorreu o acidente, existem duas companhias de táxi, a verde e a azul, que possuem respectivamente 15% e 85% dos táxis locais. Admita que uma testemunha tenha identificado o carro envolvido no acidente como sendo da companhia azul. Um tribunal decidiu testar a confiabilidade dessa testemunha nas mesmas circunstâncias da noite do acidente e concluiu que ela conseguiu identificar um táxi corretamente 80% das vezes e incorretamente 20%. Calcule a probabilidade constitucional do táxi
C da companhia azul, conforme informado pela testemunha. Eu sei que é probabilidade, porque ele tá falando calcule a probabilidade. Mas como que eu vou saber qual o método que eu vou usar? Primeira dica que já tem aqui é a soma das informações ter dado 100%. Então, é 15% do verde e 85% do azul vão somar 100%. Aí eu já sei que eu consigo fazer pela árvorezinha, que é o teorema de Bayes. A outra coisa é o desdobramento da informação inicial. Ele me falou que tinha um táxi que a mulher identificou e, além disso, ela identifica corretamente e incorretamente. Então, eu também sei que eu conseguiria usar a probabilidade condicional. Então, a primeira coisa é que tem 15% verde e 85% azul. Depois disso, ela identifica corretamente e errado. Corretamente e errado. O que a gente faz? É 0,15 verde, 0,85 azul. A probabilidade de ser correto é 0,8, de ser errado é 0,2, de ser correto e de ser errado. Aí eu vou multiplicar, eu pego aqui na calculadora e faço 0,15 vezes 0,8, que aí eu vou achar 0,12 e assim por diante. 0,15 vezes 0,2, 0,85 vezes 0,8, 0,85 vezes 0,2, que vai dar esses valores. Então, significa que ser verde e ser identificado corretamente é esse valor. Ser verde e ser identificado errado é esse valor de probabilidade. Só que ele me pediu probabilidade condicional. Aí eu coloquei a fórmula da probabilidade condicional. É a probabilidade de A tal que B é igual à probabilidade de A interseção com B sobre a probabilidade de B. Sempre vem primeiro o que eu quero saber e depois o que eu já sei. O que a gente quer saber? Falou aqui que o táxi envolvido no acidente, a probabilidade do táxi da companhia azul, é o que eu quero saber. E eu já sei que foi o que foi informado por ela. Então, eu já sei que ela tá correta. Então, eu calculei a probabilidade de A interseção com C, eu olho aqui, que é 0,68, dividida de C, que vai ser tanto no verde, tanto no azul. Eu achei que é 0,85. Aí, a letra B. Como que o que tem que prestar atenção na condicional é isso. Primeiro, você tem que colocar o que você quer saber e o que você já sabe. Então, vocês entendem que é diferente essa pergunta? A probabilidade condicional do tá que tá no acidente azul, conforme informado pela testemunha, do que eu falar. Qual que é a probabilidade dele ser azul e ser confirmado corretamente? É diferente, porque tá falando de uma condição para outra coisa acontecer. Então, sempre ficar atento a isso. Agora, vamos para o próximo exercício. Nesse exercício, fala assim: suponha que o peso médio de 800 porcos de uma certa fazenda seja 64 quilos, com variância de 256 quilogramas. Admita que o peso seja uma variável aleatória normalmente distribuída e calcule. Aqui eu sei que é normal, por quê? Além de ter falado que é uma variável normalmente distribuída, ele me deu informações que é o Mi e o desvio padrão ou a variância, que são necessários para essa questão. A letra A falou: o número estimado de porcos com peso superior a 63 quilos. É pra gente calcular. Como eu disse no início, o ponto mais alto da normal sempre vai ser o Mi, nesse caso 64. O 73 está depois do 64 e eu quero saber o superior, então é daqui para lá. Na tabela, todos esses valores eu olho na tabela. Não tem 64, 73, por isso eu tenho que padronizar em Z, com essa fórmula. Então, eu copio igualzinho o gráfico normal, mas o ponto mais alto vai ser 0 e o Z eu vou achar o valor aqui agora. Vou achar que Z é igual a x menos Mi sobre o desvio padrão. Ela me deu a variância. O desvio padrão é a raiz da variância, então sempre fica atento a isso. Tem exercício que precisa da variância e ele dá o desvio padrão. Tem exercício que precisa do desvio padrão e dá a variância. Então, sempre saber. Variância é o quadrado do desvio padrão e o desvio padrão é a raiz da variância. Fazendo a conta, eu achei que é 0,5. Então, Z é 0,5. Vou pegar a tabela Z, que vai estar no final da prova, para conferir quanto vale. Aqui,
eu tenho a minha tabela Z. Como que eu sei que é a tabela Z? Aqui em cima tá escrito, ó. Lá vai ter a Z, vai ter a T, vai ter aqui quadrado. Então, vocês fiquem atentos. Como que eu olho na tabela? Eu pego, nosso valor deu 0,5. Vem aqui 0,5. O próximo valor é 0, né? Então, eu sei que vale 0,1915. Se fosse 0,52, aí seria este valor. Então, o nosso valor é 0,1915. Que valor é esse? É o valor de 0 até Z. Então, essa área aqui, ó, vai ser 0,1915. No entanto, a área que eu quero achar é daqui pra lá, né? Mas lembrando lá no início que a nossa normal é simétrica, essa parte vale 0,5. Então, pra eu achar o x maior que 73, eu vou fazer 0,5 menos... Então, tá, 0,5. Pra eu achar essa parte, é só eu tirar essa que eu sei o valor. Então, vai ser 0,5 menos 0,1915, que vai dar 0,3085, ou seja, 30,85%. Mas ele não me perguntou a probabilidade, nem a porcentagem, ele perguntou o número estimado. Aí, eu vou fazer essa regra de 3 simples. Se 80 é 100%, 800 é 100%, porque ele falou total de 800 porcos, x é o valor de 30,85. Então, eu vou achar que é aproximadamente 247 porcos, porque não tem 246,8 porcos, não tem como. Então, essa seria a resposta da letra A. Então, na normal, tem que ficar sempre atento ao mi e essa questão, a pegadinha que vai vir aqui, que é a variância e o desvio padrão. A gente ficar atento quanto a isso. Aqui, gente, na letra B, ele vai falar assim: se uma amostra de 16 porcos for retirada, qual a probabilidade de valor médio ser menor que 60 quilos? A mesma coisa, o ponto mais alto, 64, 60 tá antes. O segredo desse exercício é o desenho, porque é a partir daqui que você vai saber quando que soma, quando subtrai. Não fica pensando, porque é menor, vou somar, porque é maior, vou somar ou vou subtrair. Tem que fazer o desenho, é intuitivo. Então, eu achei que a área, eu vou olhar na tabela e vou achar aqui, ó, 0,25, 0,987, que vale a área. Então, de 0 até aqui vai valer 0,987, mas a área que eu quero não é essa daqui. Então, eu vou fazer 0,5, que é o total, menos essa parte, e vou ficar com o que eu quero. Vou achar 0,4013, que é 40%,13. No entanto, ele deu essa informação aqui. Eu deixei essa interrogação, porque essa questão eu deixei em aberto. Eu não vi utilidade dessa questão, dessa informação nesse exercício. Pode ser que eu que tô meio longe dos exercícios mesmo e não lembro pra quê, ou pode ser que ele deu só pra confundir. Então, eu deixei em aberto pra vocês tirarem essa dúvida aí com o pessoal. Aí, a outra questão que nós temos é a de combinação linear. Ele fala assim: 3 variáveis aleatórias mutuamente independentes com distribuição normal. O mi é igual a 2, o desvio padrão de x, a variância de x é 3 em y. Segue uma normal, onde que o mi é 1, a variância é 4, e z segue uma normal, onde que o mi é 8 e a variância é 4. Admita a combinação linear. W é igual a 2x menos 3y menos z sobre 2 mais 12 e calcule. Aí nós temos aqui, ó, o EW, que é a esperança de W, ela vai dar da seguinte forma. Isso aqui é sobre propriedades da esperança e da variância. Então, tem uma parte na apostila que fala sobre isso. Não sei direito essa parte, mas eu gravei como é que faz. Que é a seguinte: toda vez que for esperança, vocês só vão substituir, como se fosse uma fórmula. Então, vai ser 2 vezes a esperança de x, menos 3 vezes a esperança de y, menos a esperança de z sobre 2 mais 12. Então, não tem alteração nenhuma, eu só coloquei a esperança no lugar de cada um. E substituir pelos valores. 2 vezes 2, que é o valor da esperança de x, 3 vezes 1, que é a de y, 8 dividido por 2, que é a de z, mais 12. E achei que a esperança é 9.
Então, outra coisa que eu tô lembrando aqui, que a esperança é igual a mi, que é igual a média. Então, falou de média, falou de esperança, tô falando praticamente da mesma coisa. Na variância já tem uma alteração. Na variância, eu também vou copiar a fórmula, como se eu estivesse traduzindo, igual essa daqui, estou só substituindo. Só que toda vez que eu tiver multiplicação, eu tenho que elevar ao quadrado. E todos os meus sinais de negativo ficam positivo, porque a variância é ao quadrado, então não tem valor negativo. Então, olha só, ficou 2 ao quadrado vezes a variância de x, menos 3 ao quadrado, a variância de y, menos 1,5 ao quadrado. Tudo tem que virar positivo. E notem que o 12, ele sumiu aqui na variância. Por quê? Uma constante não altera a minha variância. Então, esse valor não vai alterar. Soma, subtração sozinho não vai alterar. Então, toda vez que tiver multiplicação, que altera. Vocês vão ter que elevar ao quadrado. Não sei se ficou bem claro. Mas, por exemplo, se tivesse assim, 3x mais 2y mais 1. Ia ficar 3 ao quadrado, esperança de x, mais 2 ao quadrado, esperança de y, e 1 não ia interferir. Então, toda vez que tiver multiplicação, eleva ao quadrado e a soma ou subtração esquece. Aí faz a substituição. Os valores estão aqui, gente, ó. Esse mi é a esperança e esse valorzinho aqui é a variância. Então, os valores eu tô pegando daqui de cima, ó. A esperança de x que ele deu foi 2. A variância foi esse valor. Aí eu substituí e cheguei a 49. A letra C, que é a questão que vale mais ponto, é um exercício de normal. Só que ele só pergunta, a probabilidade do W tá entre 0 e 15. Eu tenho os valores aqui já, né? Que o mi, então, que é 9, que é a esperança que eu achei na letra A, e a variância. E o desvio padrão dele, que é 7, porque se a variância é 9, o desvio padrão é 7. E aí eu vou calcular, ó, o ponto mais alto é o mi, que é 9, de 0 a 15, essa área colorida. Padronizei e fiz a conta do Z1 e a conta do Z2. E aqui eu vou ter que somar as duas, porque a área que eu quero já é a área que eu encontro na tabela, tá vendo? Vamos achar aqui na tabela. 1,28 na tabela. 1,28. E o outro valor é 86. 0,86. Então, eu sei que é de 0 até aqui e 0 aqui, que coincidentemente é a área que eu preciso. Então, é só somar as duas e vou achar esse valor.